Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabia que o Galo é o clube que mais contratou jogadores em 2026, entre aqueles considerados os 12 maiores do país? Ainda assim, Jorge Sampaoli cobrou contratações depois do empate em 1-1 com o Betim na estreia do Atlético no Campeonato Mineiro. Abre aspas para o Sampaoli: estou todo dia falando com o diretor esportivo, inclusive com os donos do clube. Temos que tentar esses jogadores de grande nível e que cheguem o mais rápido possível. Nessa mesma parte da entrevista, o Sampaoli chegou a citar o Gerson, reforço do Cruzeiro, rival do Atlético, como dizendo: olha, os caras trouxeram um jogador grande, a gente também precisa de um atleta desse nível. Só para lembrar que o Atlético já tem 5 reforços contratados. O sexto deve ser ou pode ser o Lucas Assad. Tratativas com a Universidade de Chile seguem emperradas. O Atlético oferece um pouquinho mais, a Laú pede um pouco mais, enfim, a tendência é que o acordo aconteça, embora ainda não esteja fechado. 5 reforços já garantidos do Galo: lateral esquerdo Renan Lodge, o atacante Alan Minda, o volante Vitor Hugo, o lateral direito Preciado e o também volante Maicon. Só para completar, nessa entrevista coletiva, o Sampaoli respondeu sobre o Hulk, afirmando que não tem conversado com o atleta, mas que ele tem participado normalmente das atividades, e também elogiou o Rony. Disse que o Rony tem dificuldades para fazer gol, mas é um atleta que entrega em uma série de outras questões. A saideira sobre o Galo: registrar que os filhos de Hulk, Thiago e Ian, estão se mudando para Belo Horizonte, em busca da oportunidade de seguirem como jogadores de futebol, e essa mudança dos filhos do Hulk faz com que a gente imagine que ele deva permanecer no Atlético, apesar das tratativas com o Fluminense. Vou trazer o Marques e também o João Vitor Xavier para a roda para seguirmos debatendo a estreia do Galo, o que vem pela frente. Já final do mês tem Campeonato Brasileiro, antes tem clássico também com o Cruzeiro pro time do Galo, começando com você, ídolo Olê Marques Batista de Abreu. Ô Marques, o que você achou da estreia do Galo? Qual a impressão te deixou o time do Atlético na Arena MRV ontem, Marques? Fala, Thiago, tá bom? Boa semana, meu velho. Boa semana a todos. Amigo, eu acho até que não dá pra gente fazer uma análise tão profunda do que foi o jogo do Atlético, do que foi a estreia do Atlético ontem diante do Betim na Arena MRV, empate de 1-1. Não dá para se fazer essa análise, meu velho, porque depois de uma semana de treinamento, eu vou te contar como é que funciona a pré-temporada. Nesta hora, é muito normal, depois de uma semana, você começar a abrir o campo, começar a introduzir os coletivos. Mas o calendário brasileiro ele é tão maluco que depois de uma semana somente de treino, o pessoal já tem que se expor dentro dos jogos para render, valendo 3 pontos, para jogar campeonato, e é sempre muito duro. Claro que estão muito longe da sua forma ideal. Ela vai acontecer gradativamente e os jogadores também vão melhorando fisicamente, a parte técnica vai melhorando e a gente vai vendo uma melhora de uma forma natural ao longo da competição. Imagina até que isso aconteça lá para a 4ª, 5ª, 6ª rodada. Agora o Atlético vai a Montes Claros, ainda em ritmo de pré-temporada, né, Thiago? Uma viagem longa, ver quem está em melhores condições para a segunda partida, porque é muito normal essa oscilação no início de temporada, principalmente no aspecto físico. Agora é a sequência, Thiago. Bora pra cima, meu velho. Abraço. Boa, Olê Marques aqui no Rádio Esportes, também João Vitor Xavier, pra gente seguir analisando, falando um pouquinho do jogo de ontem. O técnico Sampaoli elogiou a postura do time, ele diferente do Cruzeiro, né, João? Colocou um time mesclado, um time misto. O Atlético faz um bom primeiro tempo, depois acaba sofrendo um pouquinho mais no segundo tempo. Quero também a sua análise aqui no Rádio Esportes. Boa tarde, João. Boa tarde, Thiago. Um abraço pra você, pro ouvinte do Rádio Esportes. Eu sou sempre muito precavido com o início de temporada. Eu acho que os resultados de Atlético e Cruzeiro, eles não representam aquilo que as equipes podem mostrar durante o ano. A gente tem que lembrar que as equipes do interior, elas começam o trabalho físico, o trabalho de preparação física muito antes. Você que foi um grande centroavante, Thiago, você sabe disso. O período mais difícil para o atleta são esses 15, 20 dias iniciais do ano. E isso acaba igualando muito, nivelando muito o nível técnico das duas equipes, que a gente sabe que há uma distância muito grande.
tanto do Atlético pro Betim, quanto do Cruzeiro pro Pouso Alegre. E essa distância, ela acaba sendo nivelada, né, num momento em que a parte física das equipes ainda está num início de processo, né? Então, sou sempre muito precavido com isso, apesar de que temos que lembrar que esse ano é um ano diferente de toda a história do futebol brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro começa agora, já está batendo a porta. Então, no pior momento físico para todos os times, começa o Campeonato Brasileiro. E a gente tem que lembrar uma frase que era sempre muito dita pelo nosso companheiro Domingos Sávio Baião aqui na Itatiaia, que a primeira rodada do Brasileiro vale o mesmo tanto de pontos da última rodada do Brasileiro. Às vezes aqueles 3 pontos que você ganha na primeira rodada são aqueles 3 pontos que vão te garantir o título lá no final do campeonato. Então, apesar de compreender que o início de ano é sempre mais complexo e que a gente tem que entender uma dificuldade física que é muito natural, vale um alerta para Atlético e para Cruzeiro desse aspecto diferente desse ano, que é de um campeonato brasileiro que começa muito cedo. Então vamos ter que queimar etapas aí. Apesar de que, se começa cedo para Atlético e Cruzeiro, começa cedo também para os adversários deles, que diferente dos times do interior de Minas, também terão pouco tempo de preparação para começar o Brasileirão. E no caso do Atlético, a estreia com o Palmeiras, Não é fácil, não. que já venceu, e o Abel também mesclou, não colocou o time todo misto, o time todo reserva, não, colocou ali um time já bem forte, venceu a Portuguesa. Vamos para a próxima? Lucas Assad. Lá vamos nós de novo falar, porque é preciso falar, porque saiu aí ontem ou no sábado, agora também não vou lembrar, ou foi no sábado à noite ou foi no domingo, que saiu aí a notícia de que o Galo tinha fechado com o Lucas Assad. Justamente trouxe o vídeo para vocês no domingo pela manhã, trazendo detalhes a respeito da contratação, e depois várias pessoas confirmaram aí, dando a mesma informação, confirmando o que nós trouxemos no domingo pela manhã, de que Galo enviou a proposta, aproximadamente 4 milhões de dólares, eles querem 5 milhões de dólares, então a diferença está em 1 milhão de dólares, e eu ainda falei com vocês, quando um clube quer muito contratar um atleta, 1 milhão de dólares não vai fazer com que esse atleta não venha. Isso se o clube quiser muito contratar o atleta, tá? Então a diferença hoje está em 1 milhão de dólares. A proposta foi enviada, tá na mesa, o jogador quer muito vir jogar no Galo, tá se reunindo lá para poder ajudar a liberar, facilitar a liberação, tá recusando a princípio renovação de contrato lá porque ele quer vir jogar aqui. Sampaoli tem ligado para ele constantemente, não é uma, duas, três, direto Sampaoli tá ligando para ele para conversar com ele, como é que tá a situação, como é que você tá aí, como é que tá conversando com a diretoria, o que a gente pode fazer que é mais e tal, enfim. E eu ainda dei o exemplo para vocês, é nesse tipo de negociação que a gente vê sobre o diretor de futebol. Você com dinheiro ir lá oferecer o dinheiro e trazer o clube, o valor que o clube quer, qualquer um, tendo dinheiro em mão, é tranquilo. Agora, quando você precisa de usar aqui, ó, o gogó, quando você precisa usar suas artimanhas, seus poderes de negociação, aí é característica de um bom diretor de saber desamarrar um negócio que a princípio está amarrado. Por quê? Porque o Alaú faz vista grossa, tá? Então, gente, todo respeito quem trouxe a notícia de que tá fechado. Não tá fechado. Não tá. Falar que tá fechado, com todo respeito, é virar e chutar para falar, eu fui o primeiro a dar o furo. Lá ele, tá? Não tá fechado. Não tá fechado. Beleza, galera? Então, quem soltou para vocês aí que a SAD é do Galo, vai cobrar dessas pessoas aí que não tá fechado. Beleza? Não está fechado. Tá negociando, tá caminhando. Eu acho, tá? Eu acho que até o final desta semana, hoje é segunda-feira, vídeo sendo gravado no dia 12 de janeiro, eu acho que até essa semana, essa negociação se encerra. Não acredito que isso vire novela para 3, 4 semanas, não, tá? Até porque, não dando certo lá, tem que ir atrás de outro já. Beleza? Não pode ficar a vida toda tentando convencer a Laú, não. Então é isso. Não tá fechado. Não tem negociação encerrada neste momento, não tá fechado, a diferença tá pouca, já foi maior, tá pouca. O Galo conta com a vontade do atleta, o Galo segue negociando e outra já esquecendo, ontem, domingo, não houve nenhum tipo de conversa. Eu conversei com a pessoa e a pessoa falou assim comigo,
Eu falei, e aí, tem alguma novidade passado o Assad? Aí a pessoa falou, 0, nem tivemos contato hoje, no domingo, tá? Então ontem não teve nenhum contato entre Galo e Laú a respeito do Assad. É mais uma comprovação de que não tá fechado, tá? Não tá fechado. Ontem, domingo, não teve conversa. As conversas vão retomar a partir de hoje, tá? Então segue, vontade do atleta, vontade do Galo, insistência do Sampaoli, um valor que já foi maior, o caminho diminuiu, mas se o Galo quiser muito esse atleta, se quiser demais esse atleta, eu não sei o tanto que o Galo quer e o tanto que o Sampaoli quer, tá? $1 milhão não segura não, gente. O Galo traz, tá? Mas resta saber se o Galo quer tanto quanto o Sampaoli. Isso eu não sei, não vou mentir pra vocês aqui, beleza? Vamos falar ali, ó, seguinte. Informação pra vocês aqui. Sampaoli ontem na coletiva falou a respeito de centroavante, camisa 9, foi perguntado sobre isso, e é algo que a gente vem falando aqui no canal com vocês. Camisa 5, independente da vinda de Maicon, independente da vinda de Vitor Hugo, o Galo segue no mercado à procura de um camisa 5. Na semana passada ou na semana retrasada, trouxe para vocês aqui que não existe negociação neste momento com Matias Galarza. O presidente lá, Andrés Fassi, bateu o pé em um abraço, daqui não sai, fica pelo menos até o meio do ano, e a tendência é que no meio do ano, na visão deles, é que ele vá para a Europa, tá? Mas independente da vinda de Maicon e Vitor Hugo, até falei com vocês, pode ser que venham os dois, o Galo quer que venham os dois, e dito e feito, tá aí, chegaram os dois, tá? Os dois atletas são do Galo, independente disso, o Galo segue à procura de um volante, camisa 5, mordedor, que marca, aquele camisa 5 de presença, mas que tenha boa saída de jogo. Tá? Além disso, centroavante, Sampaoli quer um centroavante, independente de Rony, de permanência ou não de Hulk, ele quer um camisa 9. Então, ele fica realmente dia após dia, juntamente com Siga, Paulo Brax, donos do clube, Rafael Menin, no caso, né, que está centralizando o futebol. Trouxemos essa informação também. Ricardo Guimarães, esquece. Sérgio Coelho, esquece. Totalmente os dois voltaram a ficar escanteados a respeito do futebol do clube. Quem toca hoje é o Rafael Menin. O Sampaoli tem pedido, tá? Insistido bastante na contratação de um 5 e na contratação de um 9. Isso, gente, vocês podem cravar. O Galo está à procura de um 5 e de um 9. Eu virar para vocês e falar, nós vamos trazer um 5 e nós vamos trazer um 9. Eu não vou fazer isso porque não sou eu que contrata. Querer nem sempre é poder, mas eu posso cravar aqui para vocês que camisa 5 e camisa 9 Sampaoli quer de todo jeito, e são contratações que ele quer de atletas de alto nível. Trouxemos isso também lá atrás no canal, perfil de contratação do Sampaoli, qual vai ser. Tipo um atleta como o Preciado, é atleta que não é aposta. Preciado não é aposta. Preciado já é um cara já consagrado ali, de certa forma, no futebol. Um jogador que chega e a gente sabe que vai ser titular absoluto durante 80% da temporada, né? Então, ele quer um camisa 5 e um camisa 9 de qualidade. Ele tá pedindo isso, tá enchendo o saco, no bom sentido, da diretoria, do Siga, da turma lá, para trazer esse atleta, tá? Então, é fato, o Galo busca um 5 e um 9 de qualidade. Fala, massa, fechamos aí o vídeo de notícia na parte da tarde com Tanaka, Nicole e Tatiaia trazendo notícia para vocês em primeira mão. Deixa já o like para dar aquela moral pro canal, tá bom? Para o canal continuar crescendo. E para quem tá chegando agora e não conhece o canal e não se inscreveu, esse canal é do Galão, traz notícias todos os dias aqui para você, sempre tá bem informado. Então, já fica aqui o convite para vocês estarem se inscrevendo no canal e também ativando o sininho de notificação. Muito importante que toda vez que sair uma notícia nova aqui no Galo, o YouTube avisa vocês, tá bom? Vamos lá? Então fique à vontade para deixar a sua opinião em relação a tudo que passou aí no vídeo, no espaço de comentário do canal. É muito importante a participação de vocês, que ajuda também o canal a continuar crescendo, tá bom? A gente sempre está vendo todos os seus comentários e respondendo a todos, tá bom? Fiquem à vontade, o canal é de vocês. Mais uma vez, muito obrigado, forte abraço e até a próxima. Valeu, massa!